Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vejam, nós acabamos de ler 3 eventos, 3 conversas, 3 encontros de Jesus com os seus discípulos. Encontros esses que têm uma relação entre si, que têm uma cronologia, que tem uma sucessão de eventos, e que, claro, a gente aqui quando lê, leva um tempinho, mas imagina ter que registrar tudo que Jesus viveu e ensinou, e como ele se relacionou com os seus discípulos. A Bíblia acaba sendo um pequeno resumo de tudo que aconteceu em 3 anos de convívio de Jesus e os seus discípulos. Então, claro que nem todos os detalhes estão aqui, nem tudo está explicitado, mas esses textos nos dão uma linha, um norte e um contexto para a gente imaginar em que situação Jesus ensinou de uma forma ou de outra, qual a intenção dele e como é que se aplica um ensino que ele aqui profere na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos, naquele contexto especificamente falando. Veja, é evidente que aqui o tema do orgulho, da vaidade,
ou da busca de poder está presente. Tem um autor que diz assim a respeito do ser humano: de todas as criaturas, nenhuma tem tão pouco direito de ser orgulhosa quanto o ser humano. E imagino que esse autor, ao colocar isso, coloca essa frase porque entende que o ser humano foi feito um ser racional, que deveria conhecer os seus limites, que deveria pelo menos especular de onde veio, e é por isso então que ele não devia ser soberbo. Ou pensar também, diante da fragilidade da saúde humana, como é importante pensar que a gente é dependente, totalmente dependente, seja de médico, seja de remédio, seja de uma saúde favorável, ou seja, nenhuma criatura tem tão pouco direito de ser orgulhosa quanto o ser humano. Porém, ele conclui a frase: e de todos os seres humanos, nenhum deve ser tão humilde quanto o cristão. Porque se o ímpio é arrogante porque é cego, o cristão teve os olhos abertos para perceber, afinal, quem ele é e como ele é dependente de Deus. Sim, porque ser criado e ser inteligente ou racional não diz tudo sobre alguém. Tem gente fazendo tanta bobagem, e às vezes até com uma certa capacidade intelectiva, porque o seu entendimento foi obscurecido. O pecado cega as pessoas, torna elas insensíveis. Elas cometem loucuras, isso para todo tipo de pessoa, classe social. A gente sabe isso de tempos bem recentes, de como crimes passionais acontecem em lares que a gente não imagina. Por outro lado, o cristão, quando é iluminado pelo Evangelho, sabe de onde vem, para onde vai, e quão dependente ele é de Deus. O cristão deveria ser o primeiro a saber do seu lugar, a saber a ser humilde e a dar toda a glória ao nosso Deus. Vejam, Jesus aqui acabara de falar da sua morte sacrificial. A gente não leu, mas os versículos 44 e 45 registram o momento em que Jesus falou que o Filho do Homem ia sofrer, ia ser entregue para ser crucificado, ia ser o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E enquanto ele está falando de sacrifício, de doação, os discípulos estão pensando em primazia de posição. Eles estão noutra frequência, eles estão noutro espectro, eles estão com outra motivação. Repito, os versículos 44 e 45 anunciam que Jesus vai ser entregue. E nos seguintes, no 46, os discípulos estão em busca de poder. Por isso que eu sempre lembro o que Paulo escreveu: quando vocês estão no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Jesus aqui estava com os discípulos, mas eles estavam em frequências diferentes. A gente às vezes pertence a uma mesma família, mas funciona em frequências diferentes, ou numa mesma comunidade e às vezes transita em frequências diferentes. E é nesse sentido que talvez o texto é para nós um pequeno alerta. Aliás, talvez a falta de compreensão dos discípulos, veja o versículo 45, ela é relatada aqui: eles, porém, não entendiam o que Jesus estava dizendo. Talvez a falta de compreensão, ou pelo menos parte dessa falta, se deva exatamente a isso. Jesus está pensando em se entregar aos outros e os discípulos estão pensando em salvar sua pele, em quem vai ter o melhor lugar, em quem é o maior. De novo, estão no mesmo lugar, mas os pensamentos, os corações, os alvos, objetivos, eles são diferentes. É como acontece às vezes num casamento: os dois estão casados, a Bíblia diz são uma só carne, mas às vezes cada um deles é nutrido de forma diferente, tem outros alvos e antagonismos, incompatibilidades acontecem. Estar na mesma família, fisicamente falando, não diz tudo.
Repito, a dificuldade aqui, talvez, para entender a fala de Jesus se deveu a estarem pensando neles, enquanto Jesus estava pensando não em si próprio, mas na vida de quem ele ia salvar. Bonhoeffer, a respeito dessa discussão que agora então os discípulos têm para saber quem é o maior, descreve essa luta do homem natural por autojustificação, comparando-o com os outros e condenando e julgando estes como uma disputa de vida e morte que pode acabar com uma comunidade. Então isso vale para a família também. Se na família existem aqueles que querem sempre provar o seu ponto de vista, que querem convencer os demais, que se acham os donos da verdade, se na comunidade também existe isso, cuidado para que a gente não se devore um ao outro. Em outro lugar, inclusive, Paulo vai dizer isso. Então esse autor acaba trabalhando essa temática desta maneira aqui. A luta do homem natural por autojustificação, que é aquela ideia sempre de dizer que ele é bom, que ele fez o que era certo, que ele fez sua parte, que ele não erra. Essa luta faz ele se comparar com os outros e faz ele condenar os outros e julgar os outros. Essa postura leva à fragmentação, à divisão e à ruptura em qualquer tecido social, seja igreja, seja família e assim por diante. O que Jesus responde diante dessa discussão sobre quem era o maior? Jesus revela a profundidade da sua sabedoria, mas mais do que isso, a sua humildade, porque ele mesmo se apresentou como alguém manso e humilde de coração. Em vez de falar a verdade, de proferir uma frase, ele pega uma criança, o texto acaba nos mostrando. Coloca junto de si e diz àqueles seus discípulos: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Ou seja, em vez de falar a verdade, e quem sabe uma verdade que podia até ser tolerada naquela ocasião, mas podia ser esquecida, ou até alguém podia dizer assim, isso é moralismo. A gente tem muito isso hoje no nosso país, né? Alguém que vem e coloca alguma contestação, afirma algum tipo de verdade, isso é moralismo, isso é hipocrisia. Pois bem, naquela época também isso podia ter acontecido pelos próprios discípulos. Mas Jesus pega um exemplo, pega uma criança e aplica aquela verdade sobre quem é maior ou quem é grande no cuidado e no manejo de uma criança. Irmãos, estamos enganados se imaginamos que as sociedades grega e judaica exaltavam as virtudes da infância, como é hoje, em geral, uma verdade na cultura ocidental moderna. As sociedades com altas taxas de mortalidade infantil e muita demanda de trabalho humano daquela época não são tão sentimentais com relação às crianças como o nosso tempo. Hoje as crianças, elas estão no trono, literalmente no trono. E a gente tem muitos medos de cometer erros, de praticar traumas, pois naquela época era o contrário. As crianças não tinham esse lugar. E dou um exemplo para mostrar até o valor irrisório que as crianças tinham naquele tempo. R. Doza Ben Harkness, na Mishnah, escreveu assim: a dormida de manhã, o vinho ao meio-dia, a conversa das crianças e ficar sentado em locais de encontro de pessoas ignorantes deixam o homem fora do mundo. Ou seja, ele compara de uma certa maneira, ou coloca como comparativo,
estar com criança, ou a conversa da criança, ou emprestar o ouvido para uma conversa de criança, e estar em locais com homens ignorantes. Agora, isso não quer dizer que Jesus está fazendo referência às crianças como um modelo de humildade, como muitas vezes se pressupõe. Antes, a criança aqui é um exemplo do menor, do pouco e do insignificante que os seguidores de Cristo devem receber no seu trabalho, na sua missão no mundo. Os discípulos, portanto, não têm que ser como as crianças, eles têm que ser como Jesus, que abraça as crianças e que abraça outros de condição semelhante à das crianças, na sua necessidade, na sua dependência, nas suas carências. O Evangelho de Tomé, capítulo 22, acaba ao contrário, transformando as crianças em modelo. Quando escreve assim: Jesus via as crianças como pequeninas. Ele disse aos discípulos, Evangelho de Tomé, essas criancinhas são como os que entram no reino. Os discípulos disseram a Jesus: se formos como criancinhas, entraremos no reino? Então vejam, é um evangelho, claro que apócrifo, nós não o recebemos como evangelho bíblico, mas ele faz essa ideia da criança como modelo moral, de humildade, de pureza e assim por diante. Deus aparece com frequência em nosso mundo, no pequeno, no impotente, no insignificante. E a resposta dos cristãos a essas necessidades, ou aos famintos, aos sedentos, aos solitários, aos nus, aos doentes, aos presos, é a resposta que a gente dá a Deus. Por isso que não deixa de ser uma certa forma de culto a nossa atitude de serviço a essas pessoas que têm necessidades. Veja o que diz Mateus capítulo 25, versículo 40. O que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim o fizeram. Claro que adoto aqui uma outra tradução. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O ato mais simples de bondade começa em uma reação em cadeia, que alcança o próprio céu. Pois tudo que é feito ao pequeno e menor é feito a Jesus. E tudo que é feito a Jesus é feito a Deus. Repito. Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. A criança representa o indefeso e representa o sem importância aqui nesse texto. O teste do serviço amoroso é que recebemos o necessitado em nome de Cristo. Grande aqui não é quem faz o serviço humilde, mas o que é humilde e age com humildade. Então, eu escolhi esse texto hoje e acho que é importante a gente pensar a respeito desse texto como comunidade e como indivíduos também, porque de uma certa maneira a gente é nutrido por um sistema anticristão e maluco de vida, e a gente sem se dar conta às vezes funciona lá no piloto automático, reage ou planeja, ou assim, tem como horizonte coisas que não tem nada a ver com o Evangelho e com a vida de um filho de Deus. Veja esse versículo 48 que acabamos de ler. Grande é a expressão usada, não maior. A ideia aqui não é proporcionar a comparação, a ideia é que de verdade, servir as pessoas necessitadas,
servindo a Jesus através dessa atitude, não tem em vista nos comparar com ninguém, mas tem em vista, sim, prestar o nosso culto a Deus. Versículo 49, João toma a palavra. E pode parecer agora que essa outra cena não tem a ver com a cena anterior, mas preste bem atenção. Talvez João se sentiu acusado com o exemplo que Jesus dá no trato que ele tem com aquela criança. Ou quem sabe, João imagina que para a fala dura de Jesus, de atender a todo necessitado, acolher a todo indefeso, há alguma exceção, e ele então levanta a experiência que ele teve, porque ele viu um homem expulsando demônios e proibiu aquele homem de continuar fazendo aquilo, porque ele não seguia os discípulos. Meus irmãos, a exclusividade dos discípulos não está limitada à comunhão apostólica ou a uma tradição de fé apenas. Às vezes a nossa ideia de exclusividade é tão grande que a gente se pensa como a única igreja verdadeira. Isso vale para o catolicismo, vale para as igrejas protestantes, igrejas evangelicais. É preciso olhar para essa experiência de Jesus com os seus discípulos e pensar no nosso lugar também. Alguém poderia imaginar, bom, porque ele não era apóstolo, não podia fazer esse trabalho. Evidentemente isso não confere. Jesus depois manda 70 fazerem uma missão por aquele tempo. Mas ainda quem sustente que só há uma igreja verdadeira no sentido de uma tradição de fé apenas, um nome denominacional apenas que congrega a única igreja verdadeira, e talvez aqui a gente deva pensar um pouquinho se isso é verdade. João aqui acaba considerando o seu chamado como discípulo não como um chamado ao serviço, mas como um direito de privilégio e de exclusão, que é um risco que pastores correm, obreiros correm, ou nós todos como membros de uma igreja, nós achamos que temos mais direito de excluir outros do que dever de servir, como por exemplo na figura de uma criança como essa. Eu estou tocando nesse assunto, meus queridos, porque ele não é um assunto propositivo, ele é um assunto concreto, fático, ele é uma ação que se faz no jeito de a gente ser igreja, em como a gente se relaciona com as pessoas, seja com quem for. Eu citei aqui, pelo menos uma lista de quem poderia ser a criança nesse contexto, o faminto, o sedento, o solitário, o nu, o doente, o preso, pessoas contempladas por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Pertencer a círculos íntimos, às vezes, pode contribuir para essa atitude. Talvez João aqui está ambientado com Jesus e os discípulos mais próximos, Pedro. Sabe que isso às vezes é ruim para a gente. Ao mesmo tempo que a gente ganha em pertencer a círculos mais íntimos, se a gente não percebe, e às vezes depois de tempo, a gente usa aquilo como um direito, a gente exclui pessoas, a gente se acha melhor do que elas e não se entende ali como servos de Jesus. E a igreja de novo volta a ser um lugar de manifestação de vaidades, de poder ou de vanglórias. A atitude de João condena o exorcista ambulante, vou chamá-lo assim, por fazer exatamente o que ele e os discípulos não conseguiram fazer no capítulo 9, versículo 40. Lembra lá quando eles não puderam expulsar alguém que estava possesso? Nesse mesmo capítulo, pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E de repente aqui,
vem um ambulante que não anda com os discípulos, com os apóstolos, e os apóstolos, na figura aqui de João, querem impedi-lo. Fica a pergunta: o que constitui a verdadeira membresia na comunidade cristã? A questão é comum. Os primeiros hebreus questionavam, por exemplo, se o Espírito de Deus tinha repousado sobre aqueles 2 homens que não pertenciam aos 70 anciãos designados por Moisés. Lembra lá, Números 11? Eles criticaram, quem são esses 2? As primeiras igrejas cristãs também debatiam o critério que diferenciava verdadeiros e falsos profetas. Em 1 João capítulo 4, a gente encontra esse, digamos, debate. Encontramos isso na Didaquê, no capítulo 11 também, mas em João capítulo 4, na carta, versículo 2, a gente encontra assim: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, esse problema, essa preocupação, essa dificuldade já havia desde cedo na caminhada do povo de Deus. Quem é certo, quem não é, quem está com a verdade, quem não está, quem faz parte dessa comunidade. E essa fala de Jesus aqui nesse evangelho deve chamar a atenção de todos nós para sermos livres de toda arrogância, todo sectarismo, toda ideia exclusivista, denominacional. Eu até me surpreendo às vezes com algumas igrejas e os nomes que elas têm. Alguns desses nomes praticamente estão a dizer que elas são as únicas igrejas existentes, verdadeiras ou legítimas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus incumbe o discípulo de não proibir aquele exorcista ambulante. O verbo no tempo presente do imperativo sugere uma regra geral: não impeçam essas pessoas. Quem não é contra vocês é a favor de vocês, diz o versículo 50. Tornar o nome de Jesus conhecido é mais importante do que quem torna esse nome conhecido, se é que a gente pensa que faz isso. Repito, tornar o nome de Jesus conhecido é mais importante do que por meio de quem esse nome se tornou conhecido. Claro que é preciso olhar esse texto em paralelo com Lucas 11, 23, um pouquinho adiante. Lucas 11, 23, um texto mais restritivo. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Só que aqui a relação é com Cristo e não de uns com os outros. Em relação a Cristo não há como ter ambiguidade, neutralidade, subjetividade, mas os discípulos têm que aprender a tolerância com aqueles que pensam ou até agem de maneira diferente. Este é o princípio aqui. Então nós somos convidados a ter um olhar um pouco mais abrangente, não o de uma poça d'água, mas o de um oceano inteiro sobre esses que Jesus resolveu salvar por sua graça, e única e exclusivamente sua graça, sua iniciativa. E a gente, na verdade, é convidado a participar de tudo isso. Agora veja, passamos à terceira narrativa. E aconteceu no versículo 51, que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém.
Eu acho interessante como Lucas escreve essa postura de Jesus, a firme resolução, demonstrando a sua coragem. Ele sabia para onde estava indo, sabia que ele de lá não voltaria, pelo menos não antes de ressurgir dentre os mortos, que era o momento mais difícil da sua vida, momento que hoje ainda cultuamos e por ele somos agradecidos, que é a morte no Calvário. Jesus foi corajoso. E qual é o problema dos samaritanos? Ora, os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos tinham sido o resultado de trocas e fusões de povos assírios com Israel. Eram tidos como raça não pura e banidos, digamos assim, da comunhão com os demais israelitas. Porém, em resposta, os samaritanos tinham também o seu culto específico. E eles tinham tanta dificuldade com os judeus que podiam maltratar os judeus e até mesmo matá-los. Joséfo registra atitudes de samaritanos para com os judeus que chegaram à própria morte. Agora veja, o que nós encontramos aqui no versículo 54, vendo isto, essa rejeição dos samaritanos em receber Jesus e os seus discípulos naquela região, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quando eu li esse texto e procurei nas notas cruzadas, ele me remeteu ao momento em que Deus usa Elias para colocar fogo do céu, e o fogo de verdade desce, porque funcionários do rei foram a Elias, quando o rei tinha se proposto a consultar falsos deuses. E o fogo desceu e queimou mesmo o capitão e 50 funcionários seus. Renovou-se a tropa e de novo Elias disse: se eu sou homem de Deus, vocês não vão ficar de pé. E de verdade cai fogo do céu e destrói novamente aqueles 50, até que a terceira tropa vem e o cara vem ajoelhado, pedindo misericórdia: meu Senhor, por favor, eu quero voltar vivo para casa. Não faz comigo e com a minha tropa o que o Senhor fez com os demais grupos. E então Elias vai ao rei e diz para o rei: porque consultaste falsos deuses, dessa cama tu não vai sair. E de verdade, aquele rei acaba morrendo. A questão é fazer a conexão adequada no espírito adequado. Agora Tiago quer fazer uma conexão. Ele sendo o homem de Deus e agora, possivelmente, Deus vindo à terra e executando o juízo para com esses samaritanos. Mas veja, não dá para deixar de reconhecer que Tiago aqui manifesta uma grande fé. Não dá para deixar de reconhecer que Tiago está bastante devoto a Jesus, aparentemente. De que ele está bastante zeloso, dedicado. Eu lembro aqui de Romanos 10, 2, quando Paulo escreve sobre os judeus e diz que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Não há falta de dedicação, de diligência, de empenho. O Tiago está aqui acreditando até que pode descer fogo do céu e consumir os samaritanos. Mas para Tiago, falta o que é essencial no Evangelho. Falta entender o seu lugar. E o movimento que o Evangelho faz de vir de Deus e descer a quem não pode subir, a raça humana em meio ao seu pecado, para resgatá-la, para não destruí-la, mas para salvá-la. Qual o espírito dessa atitude de Tiago? Qual o espírito que pode nos inflamar em meio a eleições? Hoje, indo votar, eu ficava numa fila e olhava para as pessoas me olhavam, e eu fiquei ali pensando comigo mesmo: que juízo de valor eu faço sobre eles e eles fazem sobre mim, alguns de vermelho, outros de amarelo e verde.
nós ficamos polarizados e acabamos literalmente nos resumindo a esquerda e direita, bons e maus, demônios e anjos, e literalmente nós, se não cuidamos, perdemos o nosso lugar e espaço de povo de Deus, de anúncio da boa nova do Evangelho. E quem sabe até nos esquecemos de que fomos embrutecidos no passado, de outras formas, de outras maneiras. Que coisa terrível. Literalmente, esse ambiente, esse momento político no país colocou sobre nós limites de avaliação sobre nós mesmos. Nos rotulou, nos categorizou, nos limitou enormemente a partir do candidato que a gente imagina ser o melhor para a nossa nação. Então, esse texto, ele provoca todos nós. Era o Jesus, era o Filho de Deus, ele tinha que passar por Samaria para poder chegar mais descansado em Jerusalém, queria pousada naquele lugar, mas ele foi repelido. A reação imediata dos discípulos, zelosa, dedicada, aparentemente fiel, foi pensar em que fogo do céu seria o melhor remédio para os samaritanos. Pois o texto nos diz diferentemente. Jesus os repreende. E nada mais é dito, mas eles simplesmente seguem adiante para outra aldeia. Meus irmãos, comece a relacionar a primeira história, a segunda história, e agora com a terceira história que nós estamos prestes a observar. Quem somos nós? Que discípulos somos nós? Que tipo de povo nós somos? Que reações a gente tem? Que espírito move essa comunidade? O que você conhece intelectualmente, mas como você agiria com aquela criança? Com os samaritanos? Que tipo de afeto você carrega em seu coração? E se não carrega, é preciso pensar então no nosso lugar como discípulos e povo de Deus. No versículo 57, um outro quadro, na mesma viagem, alguém diz a Jesus, no meio do caminho, vou segui-lo para onde quer que o Senhor vá. Visivelmente é alguém que está com muita disposição, muito empolgado, talvez não mediu a torre, não fez o cálculo do projeto, não sabe bem aonde está se metendo, mas ele, impulsivo como foi, disse, em qualquer lugar que o Senhor for. E Jesus então dá uma ajuda para ele ponderar no que ele está dizendo. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, não ter onde reclinar a cabeça, tem muita coisa para se dizer disso aqui. Muita coisa para se dizer disso aqui. Não é só que Jesus andava por fé, não sabia onde iria dormir. Jesus literalmente estava lá para qualquer negócio, para ir às últimas consequências, para perder tudo, para morrer numa cruz. Ele literalmente estava dando a si próprio. Não estava dando carro, um cheque em branco, não estava dando os seus discípulos, ele estava oferecendo a si mesmo. O Cristo pré-encarnado, agora encarnado em Jesus, estava morrendo pela humanidade. Se entregando. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até os animais que dependem do cuidado de Deus vão fazer lá suas tocas e os seus ninhos, as aves. Mas o Filho do Homem nem isso vai ter. Na missão que ele tem, ele não vai ter esse descanso, ele não vai ter essa prosperidade, ele não vai ter essa intocabilidade, essa impermeabilidade. Ele vai ser vulnerável, ele vai sofrer e vai ser debochado de gente simples, gente terráquea. Pensando numa perspectiva de quem está lá por cima. Ele vai ser vulnerável diante de seres humanos que nem a gente. Ele se permitiu morrer numa cruz em nosso lugar para sofrer a nossa morte, para nos justificar diante do nosso Deus e Pai.
ele se entregou. É claro que esse discípulo não tinha a mínima noção disso, mas sim, essa narrativa nos leva a pensar o caminho que nós estamos seguindo. Esse é um dos discípulos, ou que se propõe a ser aprendiz de discípulo. Mas veja que interessante, no versículo 59, agora Jesus se dirige a um discípulo: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Ora, todos sabemos que entre os israelitas e aqui os judeus, o dever de sepultar tinha precedência, era anterior em importância até sobre o estudo da lei, sobre o serviço no templo e até sobre o sacrifício do cordeiro para a Páscoa. Se tivesse que optar entre um pai que morria e matar o cordeiro para a Páscoa, a lei dizia que você tinha que venerar o pai lá e cumprir com todo o cerimonial de despedida do pai que faleceu. A própria circuncisão poderia ser adiada no caso de um falecimento de um pai. Tamanha importância que ela tinha. Por que então Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos? Porque de alguma maneira ele está falando da urgência do chamado, a urgência da vocação da igreja, a urgência sobre o nosso lugar no mundo, ou onde trabalhamos, ou na rua em que moramos, ou na família em que fomos colocados. Existe esta urgência. Isso não pode ter mudado de lá para cá. Não pode. Então, repito, tem um primeiro discípulo aqui bastante emocionado, mas que não percebeu o custo da sua iniciativa. Tem um outro que é chamado, e quando é chamado, ele tem essa preocupação de resolver primeiro a situação em casa. E Jesus diz uma coisa que para nós até parece insensível ou politicamente incorreta: que os mortos sepultem os seus mortos. Você vá, porém, e anuncie o reino de Deus. De verdade, há uma distinção aqui entre aquele que falece e aquele que está vivo e pode pregar o evangelho para pessoas que ainda, para elas pode existir esperança. Sim, existe um lugar específico do anúncio do reino de Deus que pode mudar a vida de muitas pessoas. E a gente às vezes coloca isso numa espécie de importância, ou equivale a situações rotineiras do nosso dia a dia que nem sempre têm a mesma importância. Para que não dizer muita? Ou seja, o chamado do povo de Deus, o chamado para mim, para você, como discípulos de Jesus, é urgente. Esses dias eu dizia e repito aqui: quando a gente vota, que nem hoje, a gente vota no menos pior. Isso não quer dizer que a gente vai ser desengajado e que isso, ou um governante iníquo em nossa nação não trará sofrimento, perdas e dores. Sim, trará. A gente não pode ser alienado, não. O Evangelho não diz para a gente se alienar e lavar as mãos para as dores deste mundo. Não, a gente tem que se informar, se engajar, mas a gente não pode ir ao ponto de criar nos reis deste mundo uma figura messiânica. Nós vamos nos frustrar, vamos chorar, vamos lamentar, porque essa paz ela não será permanente. Há um chamamento de igreja que é feito a todos nós. É por isso, e vocês podem anotar aí, é por isso que quando você tem a consciência desse chamamento, é difícil recuar e pensar agora em se habilitar para um mandato
na política, ou no executivo, ou no parlamento. Para mim, né? Isso é uma coisa impensável. Impensável. Quer dizer, eu estou lidando com realidades eternas, pregando o evangelho que salva, transforma. E Jesus aqui nos chamando à urgência dessa missão. Como é que eu vou lidar com questões transitórias? Bom, alguém estará lá, é claro. Alguém fará esse trabalho e ele é necessário, sim, fará. Mas quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, porque a urgência do tempo ela é total. Vamos e preguemos o evangelho. É o que aqui Jesus diz a todos nós. E por fim, Jesus, no versículo 62, lida com a outra pessoa, uma terceira, que diz que quer seguir Jesus, mas antes quer se despedir dos seus. É muito interessante esse ocorrido, porque também quando Levi, ou Mateus, é chamado de publicano a discípulo, Levi tem tempo de dar uma festa na sua casa, e ele depois segue Jesus. Então o problema não é a festa, de novo, o que esse texto aqui nos indica é que esse discípulo, na verdade, aparentemente relutava, estava com dúvida. Estava, de certa forma, não totalmente certo de que aquele era o seu caminho. E Jesus, por isso, então, diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a partir desse último relato, dessa última imagem ou evento, onde a gente se sente talvez incluído, em alguém muito precipitado, em alguém inseguro de que, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Ou eventualmente alguém que nesse caso não percebe a urgência do reino e tem postergado, tem adiado um engajamento maior na obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, não me entenda mal, não é aqui dentro do templo. Eu acho às vezes engraçado quando a gente ouve esse tipo de fala. A gente tem uma leitura muito restritiva, né? Engajados, obreiros são os que trabalham dentro do templo. A gente nem precisa de muito obreiro aqui dentro. Deus nos chamou para ser luz lá fora. Tem coisas aqui que são necessárias, é claro. Mas a pergunta toda é: onde a gente tem nessa agenda de Deus para o mundo, onde a gente colocou ali o nosso sim? Como é que a gente administra isso no nosso dia a dia? E qual é o lugar de Deus para cada um de nós? São perguntas importantes. E sabe por quê? Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas de longa data, e eu noto que essas pessoas continuam nesses dilemas, e passaram-se muitos anos. Muitas dúvidas têm no seu coração. E elas ficam ali aguardando, esperando que alguma coisa aconteça, que algum tipo de iniciativa alguém tome, quando na verdade Jesus é quem chama, quem vocaciona, quem nos convida a irmos e sermos discípulos, luz do mundo, sal da terra, para que o seu nome seja glorificado. Então, nesta noite, olhando para esses 3 momentos de Jesus com os seus discípulos em lugares diferentes e atendendo perspectivas diferentes, eu queria orar com você hoje à noite e pedir que o Espírito Santo falasse, que você pudesse ouvir, que você pudesse acolher, e que você soubesse, claro, que de forma soberana, em tudo isso aqui, Jesus está presente, com a mão dele, com as atitudes dele, com as respostas dele, com o controle dele, por que não dizer?
e chamando também a cada um de nós para que ocupemos o nosso lugar enquanto povo de Deus.